Hoje é sexta-feira, dia de comemorar. Cai na gandaia nada, viu? É dia de ficar em casa na quarentena que vai até o dia 1º de junho. Vamos falar disso e de outros assuntos também que tá no ar o nosso resumo aqui no araraquaraagora.com. E a gente já começa com a notícia que todo empresário esperava. O prefeito Edinho Silva assinou na noite de sexta-feira a edição do decreto que estabeleceu a situação de calamidade pública em Araraquara. Com isso, o comércio pode abrir segunda-feira, mas com algumas regras nessa flexibilização. Agora, quem for abrir vai ter que seguir uma série de regras, como, por exemplo, fechar a loja por cerca de 30 minutos a cada determinado tempo para poder fazer a desinfecção. Tem um monte de regra que você confere lá no araraquaraagora.com, vale a pena ler com atenção. Vale lembrar que o uso de máscara segue obrigatório e os estabelecimentos terão que manter a distância entre as pessoas, tanto funcionários quanto clientes também. Nos restaurantes, por exemplo, as mesas têm que estar a 2 metros uma das outras. Nesse momento, eventos culturais ainda estão proibidos, então cinemas, locais que têm aglomeração, como por exemplo shows, teatros, ainda não podem acontecer nessa fase da quarentena. E não é porque as regras foram afrouxadas que o problema do coronavírus acabou na cidade, não. Hoje Araraquara confirmou mais 7 casos e agora nós temos 234 pessoas com diagnóstico positivo para a Covid-19. E os casos da doença nas pequenas cidades da região começam a preocupar. A gente tem Nova Europa com 22 casos, ainda não saiu a atualização desta sexta-feira, mas, por exemplo, a cidade de Rincão confirmou mais 4 casos e agora tem 5. Agora está todo mundo de olho no que está acontecendo em Boa Esperança do Sul. Tem um surto concentrado numa empresa lá, só hoje foram confirmados 10 casos, é o maior número em toda a nossa região. E tem ainda 11 casos suspeitos, tem um paciente internado. Mas tem notícia boa também. O restaurante Bom Prata anunciou que vai servir refeições de graça para famílias em situação de extrema pobreza e para os moradores de rua. A partir do dia 1º vai até o dia 30 de julho. Por falar em moradores de rua, nos últimos dias tivemos temperaturas aí, sensação térmica de 4 graus e a prefeitura tem intensificado as ações de abordagem a essas pessoas, levando cobertores, kits de higiene e até mesmo abrigando elas quando elas aceitam. O Araraquara agora abordou também hoje um assunto de economia nacional, mas que reflete, é claro, com a gente aqui também. O nosso PIB, a concentração de toda a riqueza produzida no país, recuou cerca de 1,5% no primeiro trimestre do ano. Indústria, serviço, comércio, consumo das famílias, tudo em queda. A única coisa que subiu nesse indicador foi realmente a agropecuária, a agricultura, que teve uma elevação aí de 0,6%, mais uma vez o campo salvando a nossa economia. Lembra do caso daquela mulher que foi detida na Praça dos Advogados porque se recusou a deixar o espaço fechado por causa do coronavírus? Pois é, ela foi denunciada pela justiça e os guardas municipais acusados de abuso de autoridade foram inocentados. Ela vai responder pelos crimes de resistência mediante violência ou ameaça e desacato a funcionário público. Já os guardas municipais estão livres de qualquer acusação. A gente lembra que ela disse que foi agredida e até mesmo que teria fraturado uma costela. Esse caso ganhou repercussão nacional e foi discutido até mesmo naquela reunião de 22 de abril do presidente Jair Bolsonaro com seu ministério. Nela, ele cobrou do Sérgio Moro, então ministro da Justiça, que se posicionasse contra essa decisão que ele classificou como arbitrária. Quem falou demais naquela reunião também foi o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que hoje foi convocado a prestar esclarecimentos, já que chamou os ministros do Supremo de vagabundo e disse que tinha todo mundo que ir preso. Hoje, que ele podia falar, ficou quieto. Segundo o governo, ele usou o seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Devia ter feito isso na reunião, né? Eu também acho que já falei demais, então era de ir embora, picar mula. Você segue a gente aí nas redes sociais, araraquaraagora.com, nosso site, Araraquara Agora Oficial no Facebook, Araraquara Agora no Instagram. Eu tô indo embora, tchau, boa sexta, bom fim de semana.